Bom, deixa eu voltar aqui. Então, voltando aqui no assunto, nós temos, né, o e-mail do saque, nós temos, né, quem quiser, às vezes, anonimamente relatar essa questão, a gente tem aquelas caixinhas do saque que ficam lá embaixo, né, então são escritos no papel e colocado lá anonimamente. Quem quiser comunicar diretamente no saque também pode. Quem quiser, a própria CIPA, né, tem um canal de denúncia que é o e-mail, né, depois eu tenho até que renovar os documentos lá com o e-mail. E tem também, né, a comissão de inclusão e intolerância, quem quiser também combate a intolerância, quem quiser também, às vezes, denunciar por lá também pode, né? Lembrando-se que essas questões não são, são informações muito sensíveis, né? A gente tem que ter sensibilidade e empatia a tratar essas questões, né? Até mesmo para ouvir quem está relatando, de preferência, registrar tudo isso, né? Deve ser registrado por e-mail ou manualmente mesmo, né? Em papel. E a ética acima de tudo, né, gente? A ética e o respeito. A partir do momento que a gente tem esses eventos, né? A gente tem que tratar com o máximo sigilo possível, né? Até mesmo para não expor ninguém. E isso e evitar, né? Que é gerado fofocas, é gerado julgamentos, né? Então a gente não quer isso para ninguém, né? A CIPA é uma comissão séria, não estamos aqui para poder julgar ninguém, então nós estamos aqui para resolver, né? A gente ter soluções, né? E a gente ser empático e respeitoso, né? A ponto de conseguir ajudar esse colaborador nessa causa dele aí. Tudo é passado, né, para a diretoria, tudo é passado para o advogado, né, para o jurídico do hospital. Tá? A gente não faz nada da nossa cabeça, não discutimos nada em particular, tudo é passado para o jurídico e a diretoria do hospital. Né? A gente pode, às vezes, fazer um comunicado, convidar esta pessoa para reunião, né, juntamente com o advogado ou com a diretoria, mas a gente não faz nada da nossa cabeça, a gente não dá orientação vazia, né? Que isso a gente ouve, acolhe e a gente repassa todas essas informações para a competência maior, né? Que é a alta administração, ok? Então, em caso que aconteça isso, se alguém chegar e falar, você pede, ó, anota no papel, manda um e-mail, se for sigilo, não precisa colocar nome, né? Assim, se for denunciar alguém que você viu que aconteceu isso com alguém, né? Se for assim, a gente vai tratar no mais sigilo possível, né? Para evitar esse tipo de julgamentos, ok? É o estudo do ambiente e as condições de trabalho, né? Antes da gente analisar, né? A gente olhar os riscos do que existentes no setor, a gente tem que conhecer aquele processo ali, como que ele funciona, né? Então, por exemplo, eu preciso saber, para eu saber os riscos que o setor de enfermagem tem, eu preciso saber como que é o processo delas, com o que elas mexem, né? O mapa de risco também já ajuda bem, a gente deve fazer essa definição aí, compreender bem cada setor, né? O que ele precisa, o que ele faz e os riscos que tem. Avaliar as condições ambientais, né? Como vocês podem ver, essa sala aqui mega ultra power enferrujada, não tem condição nenhuma de trabalho, né? Então a gente tem que aprender a ter esse olhar crítico em certas coisas, né? Então aqui no caso a gente tem que avaliar condições de iluminação, ventilação, ruído, né? O fato da ergonomia, questão postural, igual muitas das vezes, né? Eu já vi as meninas lá limpando as escadas
curvando toda para frente. Eu falei, aí eu falei, gente, vocês têm que agachar, vocês não podem limpar a escada igual vocês estão limpando, haja coluna, né? Já vi também a manutenção, carregar peso, né? O modo que pega um peso do chão, por mais às vezes leve que seja, tem o jeito certo da gente pegar um objeto no chão para evitar, né, aquela sobrecarga ali nas articulações e a má postura, né? O modo que a gente senta na cadeira, a gente tem que fazer uma descarga de peso correta para evitar de um quadril ser mais sobrecarregado que o outro, né? Uma escápula ser mais alada do que a outra porque está sentando errado. Então, tudo isso a gente tem que avaliar, tudo isso a gente é capaz, né, de averiguar dentro de um setor, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né, que essas são a avaliação do ambiente, né, das condições de ambiente, e são coisas que afetam, né, diretamente na produção da nossa produtividade dentro da empresa e na nossa saúde no dia a dia. Né, a importância também das inspeções periódicas, né, a gente sempre tem que estar aí inspecionando, não que a gente vai em setor por setor, né, isso não é assim, né, mas a gente, praticamente o hospital é pequeno, nós andamos praticamente em todos os lugares, né, então nós somos capazes, né, de ver, né, de ter aquele olhar crítico ali para certas coisas, né, igual esses dias para trás, a rampa ali desprendeu um pedaço do lado daquela parte de metal ali no chão, né? Tinha um risco de queda, alguém cortar. Então, assim, a partir do momento que a gente vê essas coisas, a gente comunica imediatamente, né? O técnico de segurança do trabalho, que aí ele tem que abrir uma OS lá para manutenção, né? Ou o que seja lá, que precisa tomar aquela providência no momento ali para evitar que aconteça algum tipo de acidente naquele local. Né? Então a gente está aqui para ajudar, né? Vamos falar assim, que nós somos os olhos, né, da segurança do trabalho, né, a fim da gente minimizar os impactos aí dos riscos que a gente tem dentro do hospital. Registros e comunicação, né, dos riscos. Nós falamos disso também, a questão da comunicação é de suma importância, né, a gente ter esse imediatismo de estar comunicando, né, sobre os acidentes, sobre as causas e o que pode, né, a gente discute em reuniões o que pode ser feito ali, né? E a gente, a partir do momento que a gente tem uma ação, uma resolutividade ali do caso, a gente passa, né, juntamente com segurança do trabalho, para a diretoria, né, para aprovação, porque a gente também não faz nada da nossa cabeça, tá, gente? A gente pega tudo, né, como se diz, a gente pega as informações, faz o projeto, né, faz ali o pensamento em si, né, forma a frase toda e a gente passa para quem realmente precisa, né, fazer aquilo ali acontecer, tá bom? Então a gente não faz nada da cabeça da gente, tudo a gente passa para a diretoria, né, no caso às vezes para o jurídico, dependendo do que seja. Né? Então, as providências sempre vêm de cima. Nós estamos aqui apenas para comunicar, para fiscalizar se está sendo feito, né? E para cuidar dos nossos colaboradores, dos nossos colegas de trabalho, né? Acidentes e doenças ocupacionais, né? Como eu falei, a gente tem que compreender as causas, né, dos acidentes e das doenças ocupacionais, porque não adianta. Eu estou lá usando EPI, né, ou meu material de trabalho lá, usando ele. Eu tenho ele, né, para justamente amenizar esses impactos ali na minha saúde, e eu uso ele de forma incorreta, né, por exemplo. Então não adianta nada. Então aí eu volto a falar da questão da cultura. Nós temos a capacidade, né, de ver, enxergar o que está errado, e a gente pode chegar, né, no colaborador e orientar a ele que ele, se ele fazer da forma correta, vai ser mais benéfico para a saúde dele,
né? Porque naquele momento ali não, mas se ele faz isso todo dia, isso vai gerando cada vez mais um risco maior na saúde dele, né? Ele vai só aumentando mais a doença dele ali, o fator agravante ali a longo prazo, né? Então, para depois consertar é pior. Medidas de prevenção, né, que voltamos lá no nosso equipamento de proteção individual, né, que tem que ter treinamentos regulares, né, principalmente quando o funcionário colaborador ele entra dentro da empresa, né, ele tem que estar ciente dessas medidas de proteção dentro da empresa, e as práticas que garantem, né, que ele esteja seguro, né, seguro e que ele esteja ciente dos riscos que ele pode ser exposto sem o uso adequado desses equipamentos. Tem os monitoramentos dos sintomas, né? A gente tem que avaliar aí, muitas das vezes, dependendo da atividade que faz, né? Às vezes apresenta algumas queixas, então a gente tem que ir monitorizando isso aí para não acontecer um agravamento da doença, né? A gente tem que passar isso para segurança do trabalho, automaticamente, dependendo, até medicina do trabalho está envolvida aí, né? Porque quando um sintoma agrava, o funcionário, né, vai lá, pega um atestado, então ele tem que levar lá na medicina do trabalho para ver, né, para validar aquele atestado ali, até mesmo a avaliação, né, da saúde dele, para ver se ele pode voltar às suas atividades laborais. Temos as investigações, né, análise dos acidentes, né, como eu falei, a gente tem que fazer a notificação lá imediata, com dados relevantes, né, para poder fazer esse registro, coletar, né, os dados, incluindo, né, se tiver testemunha, alguém viu o acidente, viu como aconteceu, né, ter evidências disso aí para ficar mais claro e mais fácil da gente poder analisar e encontrar a causa raiz aí desse acidente, né, desse risco que acometeu ali o colaborador, né? E a partir daí, a gente consegue também propor as medidas corretivas aí que sejam mais eficazes e que não aconteça novamente aí né, dentro da instituição. Né? A gente também documenta, né, todo esse processo, né, segurança do trabalho, a gente faz a monitoração das implementações das medidas, como eu falei, né, justamente para evitar que aconteça novamente esses acidentes. Agora nós vamos falar da higiene e prevenção dos riscos, né? A gente tem os controles de agentes contaminantes, são ambientes limpos e organizados, o uso adequado de EPCs, né, que é o uso de equipamento coletivo, né, e monitoramento regular aí do ambiente. A legislação trabalhista e previdenciária, né, ou seja, lá no manual da CIPA, ele fala, né, como é feito esse dimensionamento da CIPA. Nele entra apenas colaboradores que é CLT, né, então pessoa jurídica não entra. A NR1, a gente faz o gerenciamento de riscos, né, a gente a norma dela lá regulamentadora voltada para o gerenciamento de riscos, né? A NR5 é voltada para a CIPA e a segurança dentro de uma instituição, né? Dentro da empresa. A Lei 8.213 de 91 fala dos benefícios previdenciários lá e abertura de CAT, né? E as obrigações do empregador, né? Como dono da empresa aí, oferecer, né, um ambiente seguro, né, e boas condições de trabalho aí para o seu empregado, né. Temos a inclusão da acessibilidade, né, então, muitas das vezes a gente tem aquele colaborador ali que tem uma deficiência ou alguma disfunção ali de alguma
uma perda funcional, né? Vamos falar assim. Então a gente também tem que trabalhar ali em prol da conscientização, né? Da própria instituição de melhorar ali a condição de trabalho dele, né? E os